Paulo Menezes, advogado, 48 anos, presidente do Futebol Clube Passos de Ferreira desde maio de 2014. Quais são as motivações que o levam a dar este passo em frente? Desde logo, boa tarde. Desde logo não poderia deixar de ser a vontade de continuar algo que eu acho que não está concluído. Há um lugar comum nestas coisas todas, tem que ver com aquilo que é a nossa motivação enquanto pacientes, enquanto sócios, e aquilo que nos motiva é essencialmente a paixão pelo clube, porque um clube como a Passos de Ferreira é um clube que, esse é o tempo em que se pagava para ser diretor do Futebol Clube Passos de Ferreira, hoje já não se paga, mas não se ganha dinheiro, e portanto não deixa de ser uma missão, mas é também uma honra a quem os sócios não têm que agradecer absolutamente nada, porque é de facto algo que nós fazemos com uma enorme vontade. Eu acho que este projeto que se iniciou não está concluído, e confesso-lhe que é um sonho, um desejo meu, que este projeto que começou, quer das infraestruturas, quer da sustentabilização da equipa, que há muito tempo começou, e teremos que ser justos com aquilo que é o passado, e esse passado não se reporta só ao mandato do anterior Presidente. Eu acho que é uma questão de justiça a todos aqueles que nos antecederam, que me antecederam, que foram eles também que lançaram as primeiras sementes para que nós hoje possamos estar com esta qualidade na Primeira Liga e sermos aqueles clubes considerados inquestionavelmente uns primodivisionários por mérito próprio. Pode dizer aos sócios e conhecedor da realidade interna do clube quanto é que o clube pode disponibilizar para o futebol profissional na próxima temporada, de forma a ter uma candidatura mais séria ou mais aproximada a esses lugares? Se for necessário, se nós chegarmos à conclusão de que são necessários, imagino, 3 milhões de euros, o Passos de Ferreira tem 3 milhões de euros disponíveis para gastar. O ideal será não chegarmos lá e termos quase as mesmas garantias, ou se tivermos as mesmas garantias, melhor, porque, como eu disse, nós no ano da Champions tivemos 2.800.000 euros aproximadamente de orçamento, e tivemos no ano seguinte, que foi talvez dos últimos anos aquele que nós mais sofremos, tivemos um orçamento superior a esse, cerca de 1.900.000 euros. Portanto, repara, 1.900.000 euros quase que significa uma época como esta. Estamos a falar de 80% de uma época como esta, aproximadamente, não fiz as contas, mas assim de cabeça um bocado à pressa. E, portanto, não foi esse 1.900.000 que teve essa relação causa e efeito, também não foi por isso que nós conseguimos resultados com certeza menos positivos, porque eu acho que às vezes quando se entra numa senda positiva ou negativa, acabamos por embalar. Mas já definiram um número para a próxima época? Não. Esse orçamento nós temos as balizas perfeitamente definidas. Agora, o que significa que, se eu lhe disser, se quiser que eu lhe diga, nós teremos como teto máximo 3 milhões de euros para a próxima época. Eu acho que só isso é que faz sentido enquanto não estivermos perfeitamente sustentados naquilo que nos preocupa, que também são... E já escolheu o treinador para a próxima época? Não, eu sabe que também havia Não, deixa-me fazer este parênteses. O Vasco Seabra é nosso treinador. E isto não é uma resposta politicamente correta. O Vasco Seabra tinha e tem um contrato com mais um ano de duração. Daquilo que eu conheço do Vasco Seabra, se o Vasco Seabra achasse a determinada altura que seria um problema para o Passos de Ferreira, pela honestidade intelectual e profissional que eu lhe reconheço, o Vasco Seabra seria o primeiro, não a pôr de cara à disposição, mas a dizer eu saio. Mas, da mesma forma que ele o faria, nós também diríamos, com a mesma frontalidade, se achássemos isso. O que eu sempre disse-o antes e digo agora, é que o Passos de Ferreira, no final da época, tal como acontecerá com aqueles que são os jogadores do plantel, que possam eventualmente continuar ou não, que serão avaliados também no final da época, quer em relação a dispensas, quer em relação àqueles que serão excedentários, eventualmente, as lacunas que poderemos ter que colmatar no plantel, e incluindo aí em todo este trajeto também a própria equipa técnica, obviamente teremos que ponderar. E nessa altura vamos decidir em consciência. Se me perguntar, porque eu não gosto de fugir às questões, eu estou agradado com tudo aquilo, essencialmente que o Vasco Seabra tem feito e a sua equipa técnica, essencialmente por uma razão, que nós temos que ter sentido de justiça. O Vasco Seabra, obviamente, mudou a forma que ele entendia que era mais adequada, e isto, reconhecendo aqui o mérito, que também é importante, a uma pessoa que eu tenho imensa pena que eu não tenha tido sucesso aqui em Passos de Ferreira, o sucesso que pelo menos eu esperava que tivesse, que era o Carlos Pinto. Foi uma pessoa com quem eu gostei imenso de privar, com quem eu gostei imenso de trabalhar, de uma honestidade também a toda a prova naquilo que foi a sua relação profissional com o Passos de Ferreira. Portanto, não questiono, não significa que porque saiu tenhamos alguma coisa que possa ter ferido suscetibilidades entre as partes. Mas o Vasco Seabra, a verdade é esta, começou numa circunstâncias bastante complicadas, até porque o Vasco Seabra não teve possibilidades de fazer pré-época. O Vasco Seabra fez jogos a valer, a contar para a tabela classificativa, naquilo que ele achava que era a mudança
da forma de jogar e da forma de treinar, com certeza, e eu não faço ingerência naquilo que não é a minha área, porque para isso é que estão lá os profissionais. Mas acho que o Vasco Seabra tem toda a legitimidade, eu até estava convencido, e se calhar ainda estou, que o Vasco Seabra por si só, e deste conta da equipa, penso que a 10ª jornada, a 11ª também é importante agora, faria os pontos suficientes sozinho para nós nos mantermos na Primeira Liga. Não sei se o fará ou não, confesso, acho que fez 25 até agora, e portanto poderia mesmo assim fazer os necessários para se manter. Há pouco falou em ingerências, não se tratando de uma ingerência, mas também de tentar perceber aqui onde é que acaba um cargo, onde é que começa o outro. Tem-se falado muito nesta campanha eleitoral inédita na história do clube, sobre a divisão de poderes entre o que é o presidente do Paços de Ferreira, o que é o líder da SEDUC que gera o futebol. Não obstante, a gravação permite-me pedir autorização para tirar o casaco. O Paulo Menezes está cá na condição de presidente do clube. Temos abordado e vamos continuar a abordar alguns temas que visam especificamente aquilo que é o objeto maior do clube, que é o futebol. Essas decisões são colegiais ou a SEDUC é completamente autónoma da direção do Futebol Clube Paços de Ferreira? Repare, no modelo que eu preconizo, o presidente adjunto da direção é aquele que tem sido até agora o presidente da SEDUC. Mas não faz sentido que a direção... Da minha perspectiva, sim, porque eu acho que isso só tem trazido benefícios ao clube, mais instituição. Mas já te explico porquê. Em qualquer dos casos, repare, a questão que aqui se coloca é que o presidente do clube tem uma responsabilidade, e tem a responsabilidade máxima no clube. É evidente que a eleição é sempre para o presidente do Clube Paços de Ferreira, não é para a SEDUC, não há eleições para a SEDUC, por nomeação. E, portanto, o que significa que eu acho que o clube, ao mais alto nível, quando digo ao mais alto nível não tem a ver com a capacidade, mas tem a ver com a qualidade de presidente, deve ser sempre nomeado como gestor executivo e como membro da própria SEDUC. E é o que tem acontecido. E, portanto, eu não abdicarei nunca de estar presente naquilo que são as decisões que eu entendo que são necessária ponderação acrescida. Não que as outras não sejam, mas aquilo que é a gestão corrente, muitas vezes, permite-nos, mas isso até no clube acontece, há atos de gestão corrente que até os próprios funcionários tomam e não precisam de falar com o presidente. Mas quando se trata de decisões, escolher um treinador, por exemplo? Quando se trata essencialmente de escolher um treinador numa equipa técnica, eu não me recordo, mas isso é já do tempo do Sr. Carlos Barbosa, eu não me recordo de ter estado ausente em nenhuma dessas situações. Recordo-me por acaso de uma, mas daquilo que é a minha presidência, não estive ausente em circunstância nenhuma, inclusive no último defesa, aquela história que nos levou a substituir ou não substituir a continuidade do Vasco Seabra. Eu estive em todo este processo e, portanto, nunca abdicarei dessa responsabilidade, porque, repare, a questão é colocada quais são os direitos de uns e os direitos de outros, e eu diria quais são as responsabilidades de uns e as responsabilidades de outros. E aquela responsabilidade que eu assumi há 2 anos, que assumi há 3, não por eleição, mas por incumbência de funções, mas há 2 eu assumi, e que me candidato a assumir novamente por mais 2, essas são obrigações que eu não posso nunca esquecer. Uma das coisas que é público, uma das questões que mais se coloca é o porquê da bancada central ainda não estar devidamente concluída. Alguma razão específica, de ordem técnica, eventualmente, ou outra, que possa justificar esse atraso na obra? Deixe-me dizer, aquilo que considero atraso, eu prometi dizer a verdade aos sócios e se calhar terei que assumir aqui que poderá haver aqui algum atraso. Agora, esse atraso tem que ver com prioridades. Nós entendemos, e entendemos de uma forma consciente, até o início deste mandato, porque havia a expectativa e era expectável que nós pudéssemos ter algumas questões resolvidas previamente, que têm a ver com toda a zona circundante, a zona envolvente, que nos permitisse ao Paços de Ferreira poupar muito dinheiro naquilo que fosse a rentabilização do espaço. Isto porquê? Porque acho que faria todo sentido que este crescimento e a conclusão das obras da bancada central, portanto a bancada norte, por assim dizer, pudesse ser concluída em harmonia com aquilo que é a conclusão das obras no exterior. Acho que isso é que faria muito mais sentido. E, portanto, esse atraso eu tenho que o admitir, mas tenho que o admitir por uma questão de estratégia. Foi a opção consciente de começarmos e iniciarmos as obras na bancada nascente, porque entendíamos que esta aqui era uma forma de nós colmatarmos uma falha enorme que temos no Futebol Clube Paços de Ferreira, que é qual? Desde logo um espaço condigno e com todas as condições para aquilo que é o futebol profissional, mas também não deixa de ser verdade que nós precisávamos da libertação do espaço de toda aquela zona da bancada norte, da bancada sul, da bancada sócia, que é classicamente considerada a bancada sócia, velhinha, bancada, para que todo esse espaço fosse utilizado
desde logo pelo futebol não profissional. E não digo só pelo futebol não profissional, por outras modalidades que eventualmente possam existir, desde logo até pelo futsal, a utilização para se equiparem, quer em jogos fora, quer em jogos de casa, deslocações, o que quer que seja, para que é para serviços administrativos do futebol de formação, para reuniões de treinadores, para salas que pudessem ser consideradas de utilização muito urgente. E, portanto, essa conclusão da bancada de tubo, a bancada nascente, vai nos permitir essa libertação. E parece-me que nós não podemos olhar para esta coisa do atraso numa perspectiva economicista apenas e só, por uma razão que eu lhe passo a explicar. Dizerem, como eu já tenho ouvido dizer, que a bancada central norte, que permitiria um encaixe até hoje de 300 mil euros, é das duas uma. Ou é porque alguém tem a garantia de qual seria o valor das cotizações para os camarotes, coisa que eu não acredito, porque isso é da responsabilidade a ser fixada pela Assembleia Geral, portanto eu não convido discutir em Assembleia Geral o que quer que seja, mas significa isto que as contas que me foram feitas ou que me foram comentadas e apresentadas, e até porque eu assisti a esse raciocínio, era que seriam cerca de 100 mil euros por ano. Repara, para que isso fosse possível era preciso que no primeiro ano, onde a utilização foi tão precária quanto nós conhecemos, e era básica e até com autorização da Liga um bocado temerária para que houvesse a utilização, estava desde logo excluída essa possibilidade no primeiro ano. Mas depois esquecemos de outra coisa, é que a ocupação daquele espaço vai criar a libertação de espaço numa primeira fase da bancada dos sócios, bancada velhinha, como nos chamou há pouco. Porquê? Porque serão estes que preferencialmente transitarão, se assim quiserem, para um outro lado. Portanto, se eu ganho receita daqui, eu perco receita lá. E, portanto, não estou a dizer quando... No fundo, o Passos de Ferreira ainda não tem capacidade de angariação de associados para preencher essa nova bancada. Eu acho que o Passos de Ferreira vai com essa... Há uma crítica que é positiva. É que o Passos de Ferreira, quando tiver melhores condições naquela bancada, naqueles camarotes, com certeza vai conseguir captar mais gente. Mas também não deixa de ser verdade um outro fator. É que nós não estamos num conceito que seja propriamente rico e onde as pessoas estejam dispostas a investir cegamente em lugares como noutras realidades. A criação da equipa B também tem esse objetivo, paulatinamente levá-la a um patamar desportivo mais elevado. Sem dúvida absolutamente nenhuma. Em termos logísticos, o Passos está preparado para ter uma equipa B? Em termos logísticos, o Passos Ferreira começa a estar preparado para ter uma equipa B. Eu digo isto porque o novo espaço que vai alargar o campo de trabalho das camadas jovens não terá, ao que parece, dimensões para a equipa B. Poderá não ter. E poderá não ter, repare, como saberá, se não souber, eu digo, mas está no meu programa, uma das coisas que nós queremos é, oportunamente, até porque temos que ter uma classificação diferente para o nosso estádio, para começarmos a ter receitas diferentes, e uma das exigências que nos é feita, ou que será feita, é que nós tenhamos que retirar do próprio estádio a bancada amovível. A amovível poderá deslocar-se, como nós pretendemos, para aquilo que é hoje o banco de treinos, o campo número 10. E isso pode nos permitir a realização de jogos lá, mas isso nós temos que perceber que o próprio treino vai desgastar de uma forma terrível aquilo que são os relevados, o relevado natural. A opção do relevado em cima, novamente natural, tem que ver essencialmente também com esta situação e também com aquilo que é a necessidade do próprio sub-19, essencialmente, que hoje nas deslocações jogam essencialmente em relva natural, poderem também ter essa adaptação. Mas aquele espaço não é exíguo, aquele espaço não é o suficiente. E, portanto, embora seja respeitável e respeito que outras pessoas tenham a perspectiva de que possam fazer, eventualmente, criação de infraestruturas numa zona que não seja adjacente àquela, eu não defendo isso. Eu defendo que toda aquela zona deve ser um complexo. E acho que tem sentido essa abertura por parte da Câmara Municipal de que, sem grandes custos para nenhuma das partes, nós pudéssemos estender o nosso complexo para lá daquilo que são os limites, para além daquilo que são os limites. E eu olho muitas vezes, quando faço visitas àquele estádio e me coloco na bancada nascente, olho no horizonte, ao largo do Parque da Cidade, ao lado do Parque da Cidade, e consigo visualizar, não sei se a minha memória, sem uma criatividade tão grande assim, mas consigo visualizar, a partir daquele lado, mais dois campos, sejam eles de sintético, sejam eles de relva natural, penso que sintético ali fará muito mais sentido. Mas com custos que não são nada de extraordinário para aquilo que é a realidade de Passos Ferreira hoje. Um num ano, o outro no outro, os dois ao mesmo tempo, depende também daquilo que fosse o custo da oportunidade. Mas consigo ver, estender aquele complexo desportivo para além daquilo que são as fronteiras atuais do clube e fazer uma coisa que eu acho que era fantástica, que era ligar o estádio, o complexo, eu não quero dizer o estádio. Isso já não seria um projeto para 2 anos.
Teria que ser algo mais abrangente. Sabe uma coisa, Jorge? Eu não sei se será, mas se houvesse sinergias concentradas, poderia ser. Deixe-me dizer uma coisa. Está a colocar o ónus do lado da autarquia? Não. Até porque eu tenho tido com a autarquia uma boa relação e, portanto, institucional e pessoal, não é por aí. Não, a questão não tem que ver com isso. Repare que a Câmara tem espaço ali que todos nós ganharíamos. Penso que é um espaço que neste momento, e quem conhece após o rio, digamos, que ali passa, na parte posterior da bancada nascente, temos ali um espaço que nos permitia estender o complexo até ao parque. E onde as famílias, eu acho que era a salutar, pudessem um dia qualquer, nos jogos, ao domingo à tarde, cada vez vão escasseando mais, mas se não fosse ao domingo, também se for ao sábado, as pessoas também poderiam fazê-lo, vir do parque a pé até ao estádio. Com pontões, com zonas verdes, com o maior das facilidades e com uma harmonia que eu acho que é possível, e acho, da parte da Câmara, que eu não tenho dúvidas que poderia haver essa disponibilidade. A questão dos emprestados também tem sido algo badalada nestes últimos dias. O Paços de Ferreira, historicamente, sempre teve jogadores emprestados. Se por vezes os empréstimos trouxeram lucro, como foram os casos do Seri e do Sérgio Oliveira, houve também situações em que os jogadores estiveram cá, o Paços obteve o lucro desportivo de ter esses atletas, se calhar com uma redução de custos, mas, na sua opinião, é para continuar esta política? O Paços de Ferreira consegue tirar benefícios daí, ou é apenas uma espécie de barriga de aluguer? Tratar as coisas com seriedade permite-me dizer que o Paços de Ferreira tem necessariamente que estar disponível para, quando assim se justificar, poder ter atletas emprestados. Ponto. Até porque depois nós queremos ter sucesso desportivo, queremos ter custos controlados, mas depois queremos, e há um grau de exigência, que nós tenhamos contratos fechados com os jogadores definitivamente do Paços de Ferreira. Onde alguma vez, em circunstância alguma, o Paços de Ferreira teria tido possibilidades, por exemplo, recentemente, de ter tido o Pelé no plantel, de ter tido o Bebé no plantel, de ter tido outros jogadores. Não acho que haja moral de ninguém para poder criticar aquilo que possa ser uma necessidade. E eu este ano, como vocês se recordam, lemos na comunicação social, e críticas, inclusive, algumas delas com alguma ferocidade na Assembleia Geral, porque o Paços de Ferreira tinha acabado de contratar, por empréstimo, um atleta que já não jogava há 2 anos e que era mais um emprestado e que era mais um problema para o Paços de Ferreira. Refiro-me, por exemplo, ao Filipe Melo. Não sei se teve, na altura, conhecimento disso, mas a verdade é que esta foi uma crítica que nos fizeram. E eu pergunto hoje, aliás, perguntaria até 15 dias após a sua inclusão no trabalho de grupo, se hoje alguém tem coragem de dizer que termos recorrido a um jogador emprestado para jogar naquela posição, com aquela categoria, foi uma decisão errada. Agora, não significa que nós assumamos aqui, porque não assumo, que para o ano vamos ter 3 ou 4 ou 5 ou 0. O plantel será constituído muitas vezes de acordo com aquilo que é a nossa vontade, mas também com aquilo que são os pedidos, entre aspas, das próprias equipas técnicas. Mas se houver necessidade, não vou dizer aqui, não vou assumir, porque não mentirei aos sócios, se houver necessidade, pontualmente, recorreremos a essa possibilidade. Mas pergunto-lhe de outra forma, há a preocupação de, nesses casos, os jogadores emprestados, de o clube ficar com a possibilidade de ter outra rentabilidade que não meramente a desportiva? Ok. Ainda bem que me faz essa questão. Os políticos dizem sempre isto. Ainda bem que me faz essa pergunta, porque é uma pergunta feliz. Repare, eu não tenho dúvidas nenhumas que isso é o ideal. Portanto, o ideal será eu ter a possibilidade de pedir um jogador emprestado e dizer assim, mas atenção, que eu quero futuramente, na valorização destes jogadores, ter aqui uma porcentagem até nos direitos económicos. E é possível, porque os direitos económicos entre clubes é possível. É partilhado. É partilhado. A questão que aqui se levanta, eu dou neste exemplo prático, vai perceber facilmente. Eu quero ter o Pelé emprestado. Estou-me a lembrar disso. E chego junto ao Benfica, chegava junto ao Benfica e dizia assim, olha, eu quero o Pelé emprestado. Mas atenção, eu quero o Pelé emprestado e, tal como eu, o Feirense quer, o Belenenses quer, o Braga quer, o Guimarães quer, e portanto vocês vão dar preferência a mim. Vão-me dar preferência a mim, mas atenção, além de me darem essa preferência, vocês ainda têm que me dar 20% do Pelé.
o Estatuto do Passos não lhe permite, o Estatuto desportivo Repara, não lhe permite ter esse tipo de postura já? há relações que pontualmente possam existir, poderão permitir, porque nós no passado já o fizemos, mas sabe mais importante, eu acho que mais importante que isso, então, isso é importantíssimo, atenção, não é mais, porventura a minha expressão poderá ser errada, mas tão importante quanto isso, é aquilo que o Passos Ferreira tem tido a preocupação de fazer depósitos a prazo. E depósitos a prazo que nos permitiriam, com certeza, a utilização desse dinheiro no imediato, com uma visibilidade até superior, se nós quiséssemos ter recebido, por exemplo, mais dinheiro pelo Seri, se nós tivéssemos querido receber mais dinheiro pelo Marafona, se nós tivéssemos querido receber mais dinheiro pelo Ricardo Ferreira, se nós tivéssemos querido receber mais dinheiro pelo Sérgio Conceição, pelo Sérgio Oliveira, repare, nós estamos a falar de depósitos a prazo, de percentagens, que permitirão ao Passos Ferreira encaixar, seja 2 ou 3 milhões, seja 10 milhões. Depende se e por quanto forem transacionados. E eu acho que esta preocupação, que essa acusação é uma acusação que não cabe. Porque eu tenho muito mais poder quando vendo e faço a alienação dos direitos económicos dos jogadores. Esses jogadores que falou, o Passos Ferreira ainda tem possibilidade tem. de rentabilizar futuras... Mais, no próprio Diogo Jota. No próprio Diogo Jota. Repara, o Passos Ferreira fez uma venda que bateu todos os recordes possíveis e imaginários para aquilo que era a realidade recente, e todos nós ouvimos falar há pouco tempo que o Passos Ferreira tinha uma proposta, na altura em dezembro, para o Diogo Jota, de vinda do Benfica, até se falava de determinados valores, e se fossem verdades esses valores na altura, que se cifravam na ordem de 1,5 milhão de euros, o Passos Ferreira então conseguiu valorizar de dezembro até junho o Jota em 4 vezes mais. Correto? E, portanto, acho que manter esses depósitos a prazo nesses clubes significa o quê? Rigor e, acima de tudo, responsabilidade. E aí sim, quando eu faço a alienação do passe do jogador, dos direitos económicos, da transferência do próprio jogador, eu reter para mim, eu tenho algum poder de negociação e de imposição. Agora, quando nós estamos a pedir a um clube, que o termo é este, poderá ser infeliz, mas é este. Quando eu estou a pedir a um clube de dimensão superior, que me empreste um atleta, ou de dimensão igual, quando esse jogador é emprestado, há outros interessados. E nós conseguimos, muitas vezes, fazer aquilo que ninguém se preocupa em tentar perceber. É por quanto é que nós conseguimos ter o empréstimo do atleta comparativamente com aquilo que o atleta ganha no clube de origem. Relativamente a esses depósitos a prazo, o Passos Ferreira também não é conhecido propriamente por grandes contratos ou de longa duração com os jogadores presentes. No entanto, esta temporada celebrou um contrato de 4 anos com o Mário Felgueiras, quando tem nos quadros, ou teria ainda, não é? Defende, Bierzati, João Pinho e o Marco, que está emprestado, algum Marco, penso que ainda será a guarda-redes de Passos Ferreira. O Mário Felgueiras foi contratado pelo Passos Ferreira, é jogador e renovou e, portanto, isso prolongou o vínculo ao Passos Ferreira por 4 anos, como disse. E muito bem. Aliás, ainda bem que a entrevista também é feita hoje, porque o Mário Felgueiras defendeu no passado sábado. Sim, mas também pode haver sempre quem defenda, defendeu porque a coisa já está feita. É preciso dizer aos sócios. Não, mas não é por aí. Eu vou dizer, por acaso... Eu tento sempre colocar-me um outro terrível. lado que é para... Eu tenho um dilema terrível, porque eu aprecio imenso, quer um, quer outro. E consigo, porque sabe que eu nunca tenho tido qualidade futebolística. Eu fui guarda-redes na seleção da faculdade, quando andava na faculdade, da seleção de futebol na Universidade de Porto. E, portanto, tenho uma especial atenção aos guarda-redes. E eu admiro imenso algumas características do Mário Felgueiras e admiro outras. Se nós conseguíssemos fundir os dois, se calhar faríamos ali algo ainda melhor. Mas a verdade é que o Mário Felgueiras, eu acho que é, em primeiro lugar, não é risco rigorosamente nenhum. Não é risco rigorosamente nenhum para o futebol, Passos Ferreira. O Mário Felgueiras, no dia em que nós dissemos, Mário, estás disponível para poder escolher clube, o Mário vai fazer contratos de valores 3, 4, 5 vezes mais que aquilo que ganha no Passos Ferreira. Esta é a primeira questão. Em segundo lugar, eu acredito que o Mário Felgueiras disputará todos os jogos, a titularidade, com o Defende. Falou numa entrevista que deu à imprensa nacional na questão das indemnizações pagas pelo seu opositor a alguns jogadores que inclusive nem teriam jogado, ou jogadores que passaram por Passos Ferreira quase de forma anónima. Sabe que, no fundo
De que é que se tratam essas indemnizações? De contratos longos que Então, foram interrompidos a meio? Esta é a segunda vez que eu digo nesta entrevista, ainda bem que me faz esta questão. Até porque hoje, como deve compreender, há limites para tudo. E há uma coisa que eu não suporto, e não vou admitir nunca, independentemente, sujeitando-me inclusive a ser prejudicado naquilo que possam ser os resultados das eleições. Mas é isto, vitimização comigo não. Sermos sérios e construtivos, muito bem. Eu até reconheço que parte dessa entrevista, repara, a entrevista que eu concedi foi uma entrevista muito maior que aquela que saiu. E, portanto, o critério de escolha daquilo que é matéria para sair em termos de notícia não foi meu. Claro. Portanto, dizerem-me a mim, tu não falas sequer do projeto de Despapazes porque tu não tens projeto de Papazes. É não ser honesto, não ser sério. Nesta abordagem. Não estou a dizer que as pessoas não são sérias. Eu hoje já começo a ter uma dificuldade terrível na utilização das expressões. Mas deixa-me dizer. E eu fui resistindo até hoje à tentação de fazer comentários. Mas quando eu começo a perceber que é utilizado sistematicamente a expressão, eu tenho critério na constituição de plantéis, eu tenho critério na escolha dos jogadores, eu tenho visão de futuro, eu sei o que faço, eu tenho que dizer às pessoas, epá, se calhar, tu tens muito mérito misturado nisto tudo, e vocês têm muito mérito misturado nisto tudo, o que quer que lhe diga, mas, atenção, da mesma forma que eu admito que possamos ter errado nesta ou naquela escolha, é preciso que tenhamos a noção de que todos nós erramos. E então tive necessidade, da forma que eu entendi que era adequada e justa, de dizer às pessoas, não é tanto assim. Eu nunca tive jogadores emprestados. Eu dou o exemplo de jogadores emprestados. No fundo, eu nunca tive sendo alguma culpa própria, porque fazendo parte da direção, e como disse há pouco, nunca faz parte de uma direção em que não tenha também essa responsabilidade. Evidentemente. Aliás, quando me perguntou há pouco nas escolhas do treinador, eu recordo-me de um onde eu não sequer fui ouvido, nem tido, nem achado. Mas fui sempre solidário e serei sempre solidário até o fim. Porque, repare, eu não recebo lições de solidariedade de ninguém. Porque quando foi preciso dar a cara em defesa e de uma forma sincera, eu dei. E então diz-me assim, mas porquê que hoje pode distanciar-se? Porque a forma de estar não era aquela que eu vejo hoje. Mas o que é que mudou de forma tão abrupta? Não é a mim. O que é que mudou? O que é que, a forma de estar, entender, a forma de estar, a forma de atacar e a forma de desvalorizar o trabalho dos outros. Sabe? Eu estou aqui para dizer, eu assumo as minhas responsabilidades naquilo que foram as más decisões. E eu até te vejo uma coisa. Eu até te vejo aquela questão de dizer, e tu eras o advogado do clube e portanto tinhas essa obrigação. Por acaso não era. Em departamento jurídico, formalmente eu não era. Formalmente eu era o presidente da junta. Mas sabe que o problema disto tudo é que é muitas vezes a forma como se fazem contratos. Eu não faço, ainda hoje, a escolha de um único jogador. Eu dou a minha opinião, se me for perguntada, na equipa técnica sempre, naquilo que é o jogador, não faço. Não acho que seja correto a minha parte fazê-lo. Mas o que eu faço hoje, e passei a exigir que fosse feito, a partir do momento em que tomei conta do Futebol Clube Paços Ferreira, é que apesar dos contratos serem feitos muitas vezes dentro da estrutura do clube, esses contratos, se tiver alguma nuance que não seja aquela da minuta que eu entreguei no serviço administrativo do clube, esse contrato obrigatoriamente tem que passar por mim. E aquilo que acontecia muitas vezes é que eu, não tendo estado presente na negociação do jogador, não poderia saber se os termos do contrato foram aqueles que foram acordados ou não. Ou seja, se aquilo foi o acordado, o contrato está bem feito. Porque está dentro daquilo que é a liberdade contratual. Agora, eu não tinha estado a acompanhar os termos em que o contrato foi negociado. E quando eu tive que recorrer a estes exemplos, que infelizmente tive que os dar, não foi porque eu não tenho a responsabilidade, se quiser, também nisso. Na medida em que estou na estrutura. Mas eu disse há pouco também que eu não fiz parte da escolha. E parte do problema dos jogadores não teve que ver com a questão do contrato. Teve que ver com a questão da escolha, do critério de escolha. E, acima de tudo, da qualidade do jogador. Da qualidade que evidenciou aqui. Não significa que não tenha. Porque pode ter uma imensa qualidade e não ter tido aqui a oportunidade. Dos chamados, como se diz na gíria, dos flops, enquanto jogador de rendimento desportivo para o Paços Ferreira. E esses jogadores, obviamente, depois tiveram o quê? Esses jogadores depois tiveram que ser, são casos que têm que ser resolvidos. E foram resolvidos. Agora, para se resolverem quando temos vínculos de 3 e 4 anos, diz-me há pouco, e o Paços Ferreira não tem o histórico de tantos anos de contrato, eu lembro-me de alguns que tiveram, no passado recente.
E não estou a dizer que bem que mal não é importante, mas também tiveram. Tivemos um Duarte com vínculo longo, tivemos um Sassá com vínculo longo, tivemos outros jogadores com vínculo longo e tiveram que ser resolvidos. E nenhum jogador contratado de há 3 anos a esta parte saiu do Passos Ferreira com 1 cêntimo de indemnização. Isto que eu estou a dizer. Eu quando refiro que não há esse histórico, porque é usual, ou era usual, ouvir-se os dirigentes do Passos Ferreira dizerem que o jogador, recordo-me do caso, por exemplo, do Luís Carlos e outros jogadores que se valorizaram em Passos Ferreira e acabaram por sair sem retorno financeiro, que saíram porque o Passos não queria arriscar contratos mais longos. É só mas faz todo sentido aquilo que me diz. Aquilo que me diz faz todo sentido. De facto, aquilo que se passa é que, se por um lado não fazemos contratos alargados, depois somos acusados de o Éder Lopes e o Bruno Moreira saírem do clube e nós temos benefício zero. E eu, na altura, também a esse propósito respondi o que é que aconteceu ao Cássio, o que aconteceu ao André Leão, o que é que aconteceu ao Luís Carlos, o que é que aconteceu ao Cohen, o que é que aconteceu ao Alvarez. Não interessa se teriam mais ou menos qualidade, mas o que é que aconteceu a esses casos? Todos os jogadores que estavam ligados à nossa qualificação para a Champions. Quer dizer, saíram, acabou. E eu acho que, na altura, a decisão da direção, do presidente, se quiser, da direção na altura, foi correta. Aquilo que o Sr. Carlos Barbosa fez na altura foi correto. Eu aplaudo aquilo que o Sr. Carlos Barbosa fez na altura. O Sr. Carlos Barbosa, de uma forma responsável na altura, fez uma coisa. Não pensou naquilo que era imediato, que era, eventualmente até, como se às vezes ouve dizer que o jogador até castigado porque não renovou. Não, rendeu, foi honesto, foi sério o atleta até o final, acabou o seu curso. Aconteceu isso há tempos atrás com o Maxi Pereira, enquanto foi campeão no Benfica. Agora, não me venham depois dizer que eu passo a não cautela de jogadores como o Éder Lopes e como o Bruno Moreira. Porque alguém pensa que o Passos Ferreira não tentou prolongar o vínculo desses atletas para tentar tirar rentabilidade. Essa questão das indemnizações, foi por aí que começou o distanciamento entre Paulo Nunes e Carlos Barbosa? Não, de todo. Não, de todo. Eu, em primeiro lugar, eu não tenho... Eu sei que isto não vai ter credibilidade nenhuma por vou dizer, mas eu não tenho nenhum distanciamento pessoal com o Sr. Carlos Barbosa. O que eu tenho distanciamento é pela forma como, até agora, têm sido colocados de uma forma gratuita acusações que eu acho que são infundadas. Há um treinador neste país muito conhecido que dizia assim: quando nós somos bombons, comem-nos, porque os bombons é de comer. Surpreendeu esta candidatura do Carlos Barbosa? O Carlos Barbosa tem toda a legitimidade para se candidatar. Até porque o Carlos Barbosa tem um capital acumulado de história no Passos Ferreira que lhe permite ter essa legitimidade, se ele não a tivesse já, pela qualidade de sócio que está. O que eu acho é que tudo aquilo que se foi fazendo, e isso não é, nunca ninguém me ouviu a mim falar de eleições, até à Assembleia de janeiro passado, e até essa altura, aquilo que se ouvia era que o Sr. Carlos Barbosa iria ser candidato. O Sr. Carlos Barbosa iria ser candidato. E tudo isto foi crescendo, foi crescendo. Como vocês também se recordam, com certeza, de há uns anos atrás, sempre que havia eleições no Passos Ferreira, se dizia: o Sr. Hernani Silva vai voltar a ser candidato ao Passos Ferreira. E, portanto, se isso acontecia, agora juntaram-se os dois e, portanto, são os dois candidatos com toda a legitimidade. A questão que aqui se coloca é o que é que justifica, o que é que motiva. É só a paixão? Ok, eu aceito, admito e não tenho direito de duvidar. Se não é a paixão, não sou eu que tenho que justificar o porquê da candidatura. Se me pergunta, justifica-se por aquilo que é a história do Passos Ferreira, por aquilo que é a tradição do Passos Ferreira, eu diria que de todo se justifica. Não se justifica de todo. Até porque... Pergunta-me a mim porque é que eu me distancio do Carlos Barbosa. Porque é que, para ele ter razão, para que o Carlos Barbosa tivesse razão, 8 pessoas teriam que não a ter. Já reparou? Eu coloco de outra forma. Houve uma tentativa de conciliação por parte do Sr. Fernando Sequeira, das duas partes. Pelo menos foi tornado público isso. Esse consenso, até porque estamos aqui hoje, não se gerou. Porquê? Olha, eu tinha da sua parte... teria sempre, eu respondi isso hoje. Eu respondi que o casamento não foi possível porque o que é que impediu o casamento? Valores. E eu não posso abdicar de alguns princípios que como presidente, não é da minha vida, porque essa minha vida nem justo, mas que alguns são coincidentes, mas não é desses que falo. Valores para aquilo que eu acho que é fundamental como princípios para ser presidente do Futebol Clube Passos Ferreira. Inicialmente, nunca me foi proposta, por ser completamente franco, nenhuma fusão. Aquilo que foi feito, e estou à vontade para o fazer, porque sou Fernando Sequeira e muito bem, já fez referência a isso. E, portanto, a partir do momento que é feita uma referência, eu não o faria sequer se não tivesse havido essa referência anterior. O Sr. Fernando Sequeira, numa primeira conversa, onde vínhamos os dois numa entrevista que fizemos em Penafiel, mostrou-me a sua preocupação
por aquilo que poderia acontecer em alturas de campanha. Estava preocupado e nessa altura chamou-me, pediu-me se eu estaria disponível para reunir com o Carlos Barbosa. E eu disse que sim. E o Carlos Barbosa da mesma forma disse que sim. Estivemos juntos, falamos, conversamos, e aquilo que foi na altura dito a mim e ao Carlos Barbosa é que deveríamos ter aqui alguma ponderação na forma como toda esta campanha devia desenrolar. Eu na altura disse ao Sr. Fernando Sequeira, na presença do Carlos Barbosa, que eu também tinha essa preocupação. Disse na altura que já tinha inclusive lançado esse desafio ao Carlos Barbosa, numa conversa a dois, algures sobre o Atlântico, um dia que regressávamos da Madeira os dois, de um julgamento que ela foi fazer, que eu tinha ele como cliente. Eu disse, se um dia tivermos a ser candidatos da oposição, um de nós, vamos fazer um propósito um com o outro. Vamos tentar nunca descer a nossa discussão para níveis que sejam aqueles além da linha que separa. Mais tarde, numa fase posterior, o que é que veio a acontecer? Foi-me dito pelo Sr. Fernando Sequeira de que, se porventura sentisse que as coisas pudessem estar a descambar, que ele iria ter a preocupação de eventualmente até se candidatar. Portanto, candidatando-se ele, eu acho que faria todo sentido, dizia ele, que se a coisa descambasse, nós nos iríamos. Portanto, faríamos uma outra coisa que era, não posso demitir das minhas funções de Presidente da Assembleia Geral e até me candidatar. Nessa altura, eu fiquei espantado. Mas atenção, da mesma forma que seria legítimo o Carlos Barbosa candidatar-se, também seria para o Sr. Fernando Sequeira. Aquilo que eu achava que era lógico era que, se isso um dia viesse a ser realidade, o Sr. Fernando Sequeira se apresentasse e demitisse como Presidente da Assembleia Geral, era aquilo que eu preconizava. Então, numa segunda-feira, esta conversa foi na sexta-feira, e numa segunda-feira, o Sr. Carlos Barbosa chegou para mim e diz-me que, perguntou-me se de facto o Sr. Fernando Sequeira se candidatasse, se eu me candidataria. Porque ele assumiria que, se o Sr. Fernando Sequeira se candidatasse, ele próprio não avançava. E eu, espantado com esta posição, disse, olha, Carlos, eu nunca serei candidato porque o Sr. Fernando Sequeira é, mas também nunca deixarei de ser candidato porque o Sr. Fernando Sequeira é. Portanto, a minha questão aqui, da minha decisão que eu tomarei em tempo oportuno, será uma decisão minha, nunca será uma decisão do Sr. Fernando Sequeira. E, para meu espanto, o Sr. Fernando Sequeira diz-me uma coisa, o Sr. Carlos Barbosa diz-me uma coisa, que tinha estado, eu não sei se houve a iniciativa de alguém ou não, mas a expressão que ele utilizou foi esta: nós estivemos a pôr vários cenários, portanto, foi uma conversa que aconteceu após aquela reunião que tivemos os três, e eu vim-me embora e eles continuaram a conversa, os dois já na parte exterior do escritório do Sr. Fernando Sequeira. E a questão foi colocada, não sei se corresponde à verdade, foi-me dito pelo Carlos Barbosa, foi de que tinham estado a conjecturar alguns cenários, e um dos cenários era eu ficar como Presidente da Assembleia Geral, o Sr. Fernando Sequeira como Presidente do Clube e o Carlos Barbosa como Presidente da SUB. Bem, eu fiquei perante este cenário perplexo, sem resposta. E dei-lhe esta indicação: podes transmitir a quem direito que esta é a minha posição. E, portanto, gorou-se desde logo aí qualquer possibilidade de fusão. Porquê? Porque estava a sair de toda esta engrenagem de uma peça que para mim é fundamental que ela estivesse, que era o Rui Seabra, neste projeto. Mas mesmo assim, ou seja, estaria a ser substituído pelo Carlos, coisa que eu não admitiria nunca. Mas as conversas foram sucedendo, até que numa quinta-feira, num sábado, eu estava juntamente, curioso, com o Carlos Barbosa a tomar café, os dois, para nos encontrarmos num estabelecimento comercial, e 5 minutos depois do Sr. Carlos Barbosa sair do pé de mim, toca-me o telefone, e era o Sr. Fernando Sequeira. E o Sr. Fernando Sequeira ligou-me, pedindo para falar comigo. E eu fui ter com o Sr. Fernando Sequeira. E o Sr. Fernando Sequeira, de uma forma educadíssima, corretíssima, disse-me a mim que tinha decidido apresentar a sua candidatura ao Presidente do Clube Passos Ferreira. Lembro perfeitamente que era véspera do jogo com o Tondela. Fiquei surpreendido. Fiquei surpreendido porque havia algo atrás que não me faria prever, porque nada ainda descambava e, portanto, nessa altura nada tinha descambado, portanto, nada justificava aquele aviso à navegação de que, se descambasse, eu me apresentaria e assumiria as minhas responsabilidades de Presidente da Assembleia Geral. É justo que se diga que o Sr. Fernando Sequeira, passado algum tempo, e apesar de eu na altura dizer que não concordava, eu peço desculpa se tiver a ser demorado nesta explicação, mas penso que é importante. Penso que é importante, para explicar o processo, e com verdade a toda a gente.
O Sr. Fernando Sequeira teve... Eu não gostei desse anúncio naquela altura e vi-lo saber que não gostei, não por ele ser candidato, mas não gostei do contexto em que as coisas seriam feitas. É justo que se diga que o Sr. Fernando Sequeira teve sempre a frontalidade de me explicar a mim, a posteriori, não nesse dia, mas curiosamente eu fazia anos na segunda-feira. O Sr. Fernando Sequeira mandou-me um e-mail a parabenizar-me. Fiquei surpreendido ainda mais nesse sábado, porque no final do dia já estavam comunicado nos jornais a anunciar o Sr. Fernando Sequeira como candidato, mas tínhamos o jogo que para nós era decisivo no domingo com o Tondela. Tínhamos o jogo no fim de semana, no domingo seguinte, que era com o Tondela. Eu fazia anos na segunda-feira, o jogo ainda por cima não correu como nós desejaríamos, e na segunda-feira faço anos, o Sr. Fernando Sequeira, como sempre, parabenizou-me, e na quarta-feira encontramos a propósito de uma troca de umas atas, por causa dos registros de umas atas. Estivemos a conversar, e o Sr. Fernando Sequeira aí disse-me: olha, doutor, a minha apresentação da candidatura é porque eu entendia que não deveria fazê-la depois da sua. E, portanto, eu entendi que devia fazer antes a sua, porque depois perdia contexto. Aceito a explicação e tudo bem, não tem qualquer tipo de problema. A conversa ficou por ali, sempre com maior relação, maior respeito mútuo, que comigo com o Sr. Fernando Sequeira, e acontece que nessa semana o Sr. Fernando Sequeira me diz, ou penso que até nessa mesma conversa, o Sr. Fernando Sequeira me deixa a entender uma coisa que me veio a confirmar mais tarde, que a intenção dele foi de facto tentar, com a sua candidatura, unir. Eu posso até não concordar, e de facto não concordo com essa estratégia de união, mas admito como verdade que essa foi a estratégia. Acabando a estratégia por não surtir efeito, com o surgimento das duas linhas. E não surtir, mas ele, deixa-me dizer isto, Jorge, que é importante. Ele promoveu nessa altura uma reunião a todos, entre as duas partes. Mas não só nós, juntamente com mais dois elementos, um elemento da Assembleia Geral e mais um elemento, digamos, de cada uma das listas. Elemento esse da Assembleia Geral, que é um dos elementos que eu está com o Carlos Barbosa na sua candidatura. E repare, nesse almoço, puseram-se várias hipóteses, ao ponto de eu ter dito também na altura, disse, se vocês conseguirem casar, já sabia eu, eventualmente, com o Rui não que eu casaria sem que fosse eu o noivo, mas se casarem, eu até saio. E depois a última coisa que me foi proposta, foram várias, mas a última, por uma questão de respeito, eu não vou revelar aqui. Essa questão deixou claro, fraturas, essas fraturas foram se evidenciando com o passar do tempo. Tem noção que mesmo ganhando as eleições, acabou já por perder um amigo, e eu permita-me usar este termo porque trabalharam juntos durante alguns anos em prol do clube? Olha, as fraturas, em primeiro lugar, nós temos que distinguir aqui dois planos. Acho que comigo e com o Sr. Fernando Sequeira não existe fratura nenhuma. Quando digo fraturas, falo Menezes, Carlos Barbosa. No que diz respeito ao Carlos Barbosa, é evidente que isto era deixar marcas. E eu percebo que todos os meus amigos possam defender a mim e que todos os amigos de Carlos Barbosa defenderão a ele. Eu acho é que nós devemos ter a capacidade e a inteligência a partir do dia 12 de defendermos o Passos. Tem receio que estas eleições possam, há um poeta que diz, possam fracionar. Há um poeta que diz, e eu não sou muito de fazer citações, que diz: tudo passa nessa longa estrada que transforma tudo em quase nada. Que a estrada da vida é o tempo, e eu acho que o tempo pode curar, e eu quero acreditar que sim, porque apesar de tudo eu acho que há um denominador comum no meio disto tudo, que é o Passos de Ferreira. É evidente que todos nós, quem semeia ventos colhe tempestades, e portanto nós com certeza estamos a colher parte daquilo que semeamos todos, por aquilo, e eu estou convencido que aquilo que possa ter semeado ventos, os ventos que foram semeados, quem colhe as tempestades sou eu e o Carlos, mas os ventos que quem semeou, se calhar até não fui eu e ele. A questão do naming do estádio. O tempo já urge, já estamos aqui em contra-relógio. A questão do naming do estádio, muito simples. O capital do móvel foi escolhido para devolver um pouco à terra aquilo que a terra terá dado ao clube, capital do móvel, através da autarquia. Sabe que eu por acaso acho que essa foi uma daquelas coisas que devia ter sido muito mais bem estudada. E estou à vontade porque, reparem, é uma autocrítica. E quando digo autocrítica é porque até fui eu, repare bem, na minha universidade intelectual, de dizer, eu fui fazer a defesa do naming do Estado para capital móvel aos sócios. Fui eu. Não fui eu que tomei essa decisão de fazer um protocolo numa altura em que eu, por acaso, até nem estava cá no país e quando cheguei fui surpreendido. Mas se estivesse, iria opor-se? Iria. Não, disso eu não tenho dúvidas. Iria opor-me não à alteração do capital móvel, mas iria-me opor à forma como ele foi conduzido. E uma decisão unilateral de dizer, agora deixa de ser Mata Real para ser capital móvel, eu acho que isto não é a forma correta. Primeiro, porque acho que é uma decisão que deve ser tomada em Assembleia Geral. Da mesma forma que a passagem eventual da capital móvel para
a Mata Real, deve ser também tomada em Assembleia Geral. Não sou eu, não é ninguém que pode prometer uma coisa dessas. O que eu posso prometer é levar a uma Assembleia Geral, propor ao Presidente da Assembleia Geral, que leve a uma Assembleia Geral da Ordem dos Trabalhos essa questão. Qual é a solução? Eu defendo uma, pode haver mais, e eu estou perfeitamente receptivo a que me sugiram o que quer que seja, desde que eu entenda que é razoável para o clube. E um dos exemplos é este. Por que não transformar todo aquele complexo desportivo que falamos há pouco, quer aquele que existe, quer aquele que eu entendo que é possível existir, em complexo desportivo capital do móvel? E o estádio volta à Mata Real. E o estádio, por exemplo, ser o estádio Mata Real. Complexo desportivo capital do móvel, estádio Mata Real. Se porventura conseguiremos aí uma solução de consenso que não chocará ninguém, nem aqueles defensores mais acérrimos do capital do móvel, porque o estádio não deixará de ter essa designação, mas todo o complexo desportivo poderá chamar-se capital do móvel. Da mesma forma que possibilita rentabilizar todos os outros campos, neste caso os outros 3, que lá possam existir, como com designações e com namings completamente diferentes. Isso sim uma fonte de receita. Não tem que ser necessariamente, neste contexto, uma fonte de receita o capital do móvel, porque esse aí é emblemático. A questão dos recursos comerciais, dessa não temos muito mais tempo, mas de uma forma muito sucinta, a questão dos recursos comerciais, nomeadamente a exploração comercial das zonas adjacentes, isso entronca em que entraves? Não temos muito tempo, deixa-me dizer uma coisa. Eu defendo, pelos vistos parece que dizem que a minha candidatura e a do Carlos Barbosa que defendem a mesma coisa. Não é verdade. Aquilo que eu proponho é propor aos sócios. Há várias hipóteses, propõe-se aos sócios, os sócios decidem. Aquilo que é dito pela oposição. Mas é necessário, por lei, propor aos sócios? É necessário, obviamente. Porque aquilo que é a utilização, fora daquilo que é a finalidade, neste caso, que está relacionada com a própria atividade da empresa, se quiser, do clube, depende de uma autorização de quem tem legitimidade. Repare, se as próprias cotas que são estabelecidas dependem de decisão de sócios, porquê que uma decisão de onerar o clube em contratos de 5, 10, 15, 20 anos não depende daquilo que é a decisão do clube? Não depende daquilo que é a decisão. Sou proposta. Portanto, eu dizer a alguém, eu tenho um contrato fechado, é dizer aos sócios, tenham cuidado comigo, porque eu estou a fazer aquilo que não posso. Porque eu não posso fechar um contrato cuja legitimidade para eu fechar depende daquilo que vocês me autorizaram. Paulo Menezes, obrigado pelo tempo disponibilizado. Esperemos também que os associados tenham ficado esclarecidos com os pontos que me parecem mais fundamentais numa campanha É um prazer. que Obrigado. ser Muito obrigado.